Senhor, aos amados irmãos, amém? Bom, irmão, vamos continuar com esse vídeo aqui, né, do pastor Ailton, né, da Sétimo Dia, né, e nós vamos entrar mais em assuntos sobre isso aqui que eu quero mostrar para você. O que eles escondem dos membros, a verdade, né, porque nós temos que falar o que diz a Santa Escritura, tá? E eu quero que vocês prestem bastante atenção nesse assunto aqui, tá bom? Vamos lá, olha só aqui, preste atenção. Me passa teu Pix aí. Mas Deixa tem eu que ser passar rápido, essa vai. propaganda aqui. Tô com o banco aberto. Eu posso transferir 12 mil reais pra sua conta agora ou destravar a sua vida e fazer você ganhar esses dois. Vamos lá. Romanos, é questão de você fazer juízo das pessoas. Você quer ver uma coisa? Você está em Romanos, vai um pouquinho para Colossenses, um pouquinho mais à frente, né? Preste bastante atenção. Tá aberto aí, pastor? Colossenses capítulo 2, olha aí para o verso 16. Colossenses capítulo 2, verso 16. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida, bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Ninguém, pois, julgue você por causa de comida, bebida, dia de festa, lua nova ou sábados. O que Paulo está querendo dizer com isso? Primeiro, que ninguém tem que julgar ninguém. Pronto, amado irmão. Como vocês acabaram de ver aqui, então o apóstolo Paulo não está dizendo isso, que ninguém pode julgar ninguém, quem só pode julgar é Deus. O apóstolo Paulo não está dizendo isso nesse texto aí, ok? Nesse texto, o apóstolo Paulo não está dizendo isso. Então, os membros adventistas aprenderam isso, que ninguém pode julgar ninguém. Então, os mestres adventistas, escondem a verdade do povo, dos membros adventistas. Então, como eu já provei para vocês, já provei com muitos vídeos provando para vocês, que é para nós julgar segundo a palavra de Deus. Então, como pode os homens desse dizer que quem só pode julgar é Deus, que não é para nós julgar ninguém? Então, veja que eles contradizem o próprio Deus, né? Vamos acompanhar o restinho. O juízo compete a Deus. Agora veja que Paulo colocou aqui: festas de lua novas, sábados. A outra parte também, amado irmão, como ele fala nesse vídeo aqui, ele diz que o juízo só cabe a Deus. Mas eu quero dizer para os irmãos que a Bíblia diz que é para nós fazer juízo, tá? O que eles escondem dos membros, a verdade. Mas a Bíblia diz que é para nós fazer juízo, né, com as pessoas, sobre questão da verdade. Então nós temos que praticar o juízo de Deus, julgar segundo a palavra de Deus. Então nós julgamos a pessoa, nós julgamos uma igreja que é falsa, segundo a palavra de Deus. Então nós temos toda autoridade para fazer juízo e julgar a pessoa conforme a palavra de Deus, a verdade, tá bom? Então você veja que eles não explicam o verdadeiro evangelho, enganam as pessoas. E muitos aprenderam isso, os membros adventistas, esse grande erro, tá bom? Vamos lá. Acontece que Paulo está tentando combater uma mentalidade judaizante de pessoas que queriam manter dentro do cristianismo as práticas judaicas que apontavam. Outra coisa, meus irmãos, que eu acabei me lembrando aqui, preste bem atenção. Eu quero que vocês prestem bastante atenção. Quem era as igrejas que julgava sobre o sábado? Qual era a igreja que ficava causando contenda, confusão e briga? A questão do sábado, implicando com as pessoas, julgando as pessoas para guardar o sábado. Era os fariseus. É verdade ou não é? Exatamente. Então a igreja adventista é igual aos fariseus, né? Elas dizem que é a única igreja verdadeira porque guarda o sábado. É igual aos fariseus, tá certo? É isso que você tem que entender. A seita dos fariseus, a igreja dos fariseus, a seita, eles implicavam com aqueles que aceitavam a Jesus.
Então os fariseus julgavam aquele povo que aceitava Jesus porque eles não guardavam o sábado e exatamente o que vocês estão entendendo. Então, os fariseus implicavam com aqueles que não guardavam o sábado. E é por isso que Paulo está falando sobre isso, né? Que ninguém vos julgue ninguém. Que ninguém vos julgue ninguém por causa de sábado, por causa de festas, né? Por causa de festa, por causa de sábado de festa também, né? São coisas separadas uma da outra. Então, a única igreja do passado, a igreja, né, eram os fariseus, aceitas, que ficavam julgando aqueles que aceitavam Jesus, né, para guardar o sábado. Você veja bem, tá? Então, o texto realmente verdadeiro, o contexto, ele não explica realmente para a pessoa o verdadeiro interpretação do texto, tá bom? Então, vamos acompanhar aqui. Olha só. Então, nunca esqueça que quem ensinava sobre sábado, implicando com as pessoas, era as seitas dos fariseus, tá certo? Que ficavam mandando o povo guardar o sábado. Irmão, entenda uma coisa. Os fariseus, eles queriam ser salvos pela lei. E claro que os fariseus não estavam preocupados de querer ser salvo, não. Os fariseus não estavam preocupados em se arrepender, não, porque alguns deles eram filhos de Satanás, tá? Então, o que vocês têm que entender é que eles queriam ser salvos pela lei. Por isso que eles usavam o sábado como modo legítimo, os fariseus, como faz a igreja adventista. A igreja adventista, tá? Vamos acompanhar. Vamos para Cristo. Então, aquelas festas que tiveram seu cumprimento em Cristo e na cruz, alguns queriam manter estas festas. Você quer ver um outro exemplo? O problema que a igreja cristã enfrentou com relação à circuncisão. Bom, você acabou de ver aqui, amados irmãos, que ele diz que havia um problema, né? Que alguns queriam manter aquelas festas judaicas. Então, veja bem, cadê a verdade? Cadê a verdade para ele revelar para as pessoas? Então, o que eu quero dizer para o pastor Ailton, da Sétimo Dia, é que o apóstolo Paulo, ele continuou com algumas festas judaicas. Tá certo, pastor Ailton? O apóstolo Paulo, ele guardava a festa judaica, principalmente uma que eu vou falar, que é a Páscoa. A Páscoa é uma festa judaica do Senhor. E o apóstolo Paulo manteve até o fim essa festa judaica, ok? Então veja aí, amado irmão, que como eles fazem para driblar, para enrolar as pessoas. É como se Paulo não guardasse a festa judaica. É como se Paulo estivesse brigando para não guardar a festa judaica daqueles fariseus. Então, irmão, temos que ter cuidado com esse tipo de ensinamento enganoso, né? Então, o apóstolo Paulo, ele guardava a festa judaica com os irmãos na igreja, a Páscoa, e a Bíblia não revela as outras festas. Claro que o apóstolo Paulo, ele praticava. Porque o apóstolo Paulo, ele era judeu e ele tinha essa tradição das festas judaicas mantidas pelo mandamento do Senhor, tá certo? Então a confusão, irmão, é triste, muito triste, o que eles escondem das pessoas. Vamos lá continuar. Haviam pessoas que estavam insistindo que os cristãos tinham que se circuncidar se quisessem ser cristãos. Né? E o que ele está falando aqui é sobre a questão dos fariseus, né? Por que é que ele não revela o nome dos fariseus? Ele não revela, né? Porque os fariseus é que guardavam o sábado e implicava e julgava as pessoas em questão de dias para guardar o sábado. E é por isso que ele não fala que eram os fariseus, né? Então, os fariseus, eles queriam ser salvos pela lei, na guarda do sábado, tem que circuncidar para ser salvo. Essas eram as leis das seitas dos fariseus. Ser salvo pelas leis, na guarda do sábado, tem que circuncidar para ser salvo. É um monte de leis
que aquela seita dos fariseus havia querendo jogar o jugo para aquelas pessoas, tá certo? Vamos lá. E a igreja finalmente vai decidir que não, que a circuncisão foi um sinal dado para aquele momento e que esses cristãos que agora estavam ingressando na igreja não tinham que passar por esse rito. Ainda que haja circuncisão moral. Certo? Então, o que Paulo está combatendo é a questão da crítica. Agora, será que Paulo está ensinando contra isso? Deixa eu voltar aqui, peraí. Sábados. O que Paulo está querendo dizer com isso? Primeiro, que ninguém tem que julgar ninguém, que o juízo compete a Deus. Agora, veja que Paulo colocou aqui, festas... Agora, irmão, vocês vão ver um erro, vocês vão ver um erro que ele vai falar aqui. Veja só o erro que ele vai falar aqui. De lua novas, sábados. Acontece que Paulo está tentando combater uma mentalidade judaizante de pessoas que queriam manter dentro do cristianismo as práticas judaicas que apontavam para Cristo. Então, então para você ver, amado irmão, né? Que Paulo, ele guardava a prática judaica, porque ele era judeu. Então a festa judaica Paulo mantinha, tá certo? E isso ele esconde das pessoas, tá certo? Depois você vai conhecer isso aí, tá? Como você mesmo vê, né? Paulo ali na igreja participando da festa da Páscoa, que é uma festa judaica, ok? Que é perpétua. Né? Vamos lá. Aquelas festas que tiveram seu cumprimento em Cristo e na cruz, alguns queriam manter estas festas. Você quer ver um outro exemplo? O problema que a igreja cristã enfrentou com relação à circuncisão. Haviam pessoas que estavam insistindo que os cristãos tinham que se circuncidar se quisessem ser cristãos. E a igreja... Pronto, amado. Então, isso aqui, o que ele está falando aqui é uma grande mentira. O que ele está falando aqui é uma grande mentira. Porque quem estava implicando para circuncidar, para ser salvo, eram os fariseus. E os fariseus não eram cristãos, não. Não era cristão. Eram judeus, judaísmo. Então, para você ser salvo, para você ser judeus, você teria que circuncidar para ser judeus. Agora, ele dizer que para ser cristão tinha que circuncidar, isto é uma grande mentira. Porque aqueles judeus não eram cristãos. Havia os cristãos realmente de Deus e havia os fariseus, que era uma seita, uma religião judaica, de judeus. E os judeus não eram cristãos. Então veja o que eles escondem das pessoas, né? Falam aquilo que não está na Bíblia Sagrada. Então eles acrescentam, fala o que bem quer, tá bom? Finalmente vai decidir que não, que a circuncisão foi um sinal dado para aquele momento e que esses cristãos que agora estavam ingressando na igreja não tinham que passar por esse rito. Ainda que haja circuncisão moral. Certo? Então, o que Paulo está combatendo é a questão da crítica. Agora, será que Paulo está ensinando contra isso? Então, exatamente, pastor Luiz. Paulo está combatendo a crítica daqueles fariseus que implicava com as pessoas para guardar o sábado, né? Implicando para guardar o sábado, né, para ser salvo. Na guarda do sábado, na circuncisão. Exatamente, o apóstolo Paulo estava combatendo a crítica daqueles fariseus adventistas que só falava do sábado e julgava as pessoas em questão do sábado. Então o apóstolo Paulo estava combatendo essa crítica de eles pararem de estar julgando as pessoas por causa de dias, porque não leva a nada, né? Isso. Bom, se você olhar para os textos de Atos, por exemplo, vamos aqui para Atos 17:2. Olha o que o texto diz. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras. Atos 18:4. Todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus quanto gregos. Paulo era alguém que continuava respeitando o mandamento, mesmo depois da cruz. Lembra-se que Paulo se converteu 3 anos depois da morte de Cristo e continuava respeitando. Então eu tenho que entender que nos textos que aparentemente se libera o sábado, não é isso que está ali. Porque no conjunto das Escrituras não é... Pronto, amado irmão, né?
como você acabou de ver, esse texto aqui que ele acabou de mostrar, então você viu algo ali muito importante. O apóstolo Paulo, ele tinha costume de guardar todos os sábados. Então você veja aí, assim como Maria, né? Assim como Maria, ela guardou o sábado como costume, como manda a lei. Então, como eu já falei para vocês, o sábado foi dado aos judeus, para que eles se lembrassem que Deus tirou ele da terra do Egito. Então, como eles trabalhavam tanto lá no Egito, talvez trabalhava de sábado, domingo, assim vai. Então, eles trabalhavam tanto no Egito. Então, Deus deu esse dia para os judeus, para que eles descansem, e se lembrem, nesse dia de sábado, que Deus tirou ele da terra do Egito. Então eles vão se lembrar que eles trabalhou muito no Egito e agora, nesse dia, eles vão descansar. Mas não foi somente aos judeus que Deus deu o sábado. Mas o que eu quero dizer é que o sábado não é uma regra. O sábado não é mais regra que você tem que guardar para ser salvo. Não. Nós temos mistério. Eu quero dizer para vocês que nós temos mistério na Bíblia, que quando Cristo morreu e ressuscitou e subiu ao céu, Jesus revelou muitas coisas para os apóstolos, que esses mestres adventistas escondem de vocês. E principalmente em Romanos fala a respeito disso, dessas pessoas, dessas igrejas que querem ser salvos pela lei, Eles usam a lei como modo legítimo para enganar as pessoas e se acharem a única igreja verdadeira usando a lei como modo legítimo. Irmão Roberto, como é ser salvo pela lei? Como é ser salvo pela lei? É exatamente pegando um dos mandamentos e botando como salvação. E isso é proibido pelo nosso Jesus, por Deus. É proibido por Deus. Então, em Romanos tem muitas coisas sobre as leis que esses adventistas, mestres adventistas, não revelam para vocês sobre as leis daqueles que usam a lei como modo legítimo para enganar as pessoas, para se acharem a única igreja verdadeira, para se acharem o único pastor verdadeiro. Então, eles usam a lei como modo de salvação. E isso está errado pela Bíblia, tá certo, amado irmão? Isso você vai me acompanhar depois, todos esses mistérios que eu ainda não mostrei para você sobre a questão do sábado, tá bom? Então, entenda uma coisa. As pessoas que têm costume de guardar o sábado, glória a Deus, né? Então, o que eu quero dizer para os mestres adventistas e para os membros adventistas é que o sábado não foi abolido. O sábado está aí para nós ter tempo para poder ler a Bíblia, pregar o Evangelho, tá certo? Mas os dias do Senhor, o dia do Senhor é todos os dias, não é só o sábado. Então os fariseus, eles só liam a Bíblia no dia de sábado. Os fariseus só tinham um tempo para Deus só no sábado, os fariseus. Mas nós cristãos, nós pregamos Cristo todos os dias. Nós adoramos a Deus todos os dias. Nós lemos a Bíblia todos os dias, não é só no sábado. E outra coisa que eu quero revelar é que Jesus ele pregava todos os dias, enquanto os fariseus, as igrejas adventistas fariseus, só pregava no sábado, só lia a Bíblia e pregava no dia de sábado, enquanto Jesus pregava todos os dias, fazia a obra de Deus todos os dias, tá bom? É isso que vocês têm que entender. Então, nós estamos numa lei da liberdade. Nós não estamos numa lei de julgo, aquelas leis antigas que você tem que guardar o sábado para ser salvo, que você tem que se circuncidar para ser salvo. Não, nós não estamos nessas leis de julgo mais, ok? Nós estamos na lei da liberdade de Jesus.
Então Jesus falou para não julgar ninguém em questão de dia nem de festa, né? Tanto faz. Quem guarda a festa, quem faz festa judaica, glória a Deus, glória a Deus. Quem faz festa judaica e quem não faz, glória a Deus também, porque ele é de Deus. É assim que a Bíblia nos ensina em Romanos, em Colossenses, é assim que a Bíblia nos ensina. Tanto faz, quem guarda o sábado ou quem não guarda, ele é de Deus, tá certo? Ele é de Deus, é a igreja verdadeira de Deus. Então ninguém pode estar brigando por causa de dias não, tá bom? É isso que você tem que entender, tá? Então, irmão, me acompanhe, depois nós vamos ver mais aqui sobre esse vídeo aqui, tá bom? Então, nunca esqueça, tá bom? Nunca esqueça que ninguém será salvo pelas leis de Moisés. Irmão Roberto, como assim? Eu vou explicar para vocês, tá certo, meu irmão? Então, isso não significa que não é para você guardar as leis, não. Não estou dizendo isso, não. Você tem que guardar os mandamentos do Senhor, tá? Agora, ninguém será salvo pelas leis, como os 10 mandamentos. Eu vou explicar para você de forma correta. Mas nós temos que obedecer os 10 mandamentos? Claro que sim. Mas não pegando a lei dos 10 mandamentos, aqueles mandamentos ali, e botar como modo de salvação. Isso está errado pela Bíblia, tá bom? Então, tudo isso você vai compreender. Então, é por isso que a Bíblia diz, né? Aqueles que guardam os mandamentos do Senhor. Então, nunca pegue os mandamentos do Senhor, dos 10 mandamentos ali, e queira empurrar como jugo nas pessoas, botando como modo de salvação, tá? Isso está errado por Jesus Cristo, tá bom? Isso está errado, tá bom? Nós temos que obedecer a lei. Então, o sábado está aí para as pessoas terem tempo. Aquelas pessoas que trabalham e nunca tem tempo para Deus. Então, ninguém terá desculpa diante de Deus. Ah, Senhor, eu não tinha tempo, não sei o que não. Deus vai dizer, eu deixei o sábado. Então, o sábado, ele está aí, né? É o dia do Senhor que Deus abençoou. Então, o sábado está aí para nós ter tempo para Deus. Mas o sábado não é o modo de salvação. Então, os adventistas, a igreja adventista, eles botam o sábado como jugo, como meio de salvação. E da graça de Deus, de Cristo, a igreja adventista, ela decai, ela está caída, tá bom? Isso eu vou mostrar para vocês lá em Romanos, tá bom? Então, o apóstolo Paulo, ele revelou muitas coisas sobre a verdadeira salvação. O apóstolo Paulo, os discípulos, os profetas revelaram como é que você vai ser salvo, tá? Não é que Cristo morreu na cruz, tá todo mundo salvo, não. Então, mistério foi revelado, Jesus revelou a verdadeira salvação para poder você participar da salvação, da morte lá de Cristo na cruz, tá? Então, Jesus revela aos seus discípulos, tá bom? Que Deus abençoe a todos e não perca o próximo vídeo, que a gente vamos dar continuidade, né, sobre esse vídeo aqui, tá bom? E depois eu vou trazer todo o tema, mais mistério sobre a questão do sábado, das coisas que esses mestres adventistas escondem dos membros, tá bom? Deus abençoe a todos e até mais.